Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um RicaCast, o podcast da Rica, e eu sou a Aline Alencar, host desse podcast. Estou aqui hoje com minha amiga Jéssica Ferreira, rica e host desse podcast. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu gosto muito de estar aqui. Estou com saudades de Rebeca, Sim, que não está hoje, mas estará no próximo episódio. É um motivo bem justo, bem justo. muito justo. Vocês saberão em breve. E nós estamos aqui hoje também com a nossa convidada, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje, que é a nossa querida Lucilene Barbosa. Seja bem-vinda, Muito Lucilene. obrigada. E nós hoje vamos conversar sobre muitos assuntos muito importantes para nós, mulheres, especialmente. Mas antes de começar a conversar, eu quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores de hoje, que são a Mochito Natural, que faz esses deliciosos sanduíches e outras coisas, coisas saudáveis que vêm aí ajudar a mulher, principalmente a empreendedora, que é uma mulher que tem menos tempo, né, em tese. E temos também aqui Luxo de Look, que nos veste, né, Jéssica? Estamos Sim, hoje de looks. mais um dia maravilhosa. De Luxo de Look, com a ajuda de Lília Targino, consultora de imagem e estilo, que conhece o nosso perfil, que conhece o nosso, a nossa mensagem, né? O que nós queremos transmitir. E ela tem nos ajudado aí nesse vestir, né? Inclusive, eu nunca me vi de blusa gola padre. Lilian sugeriu e eu amei. Já estou Tá apaixonada. vendo? Obrigada, Lilian. Ela entende. E também Kel Cerqueira, que fez nossa make, uma maquiadora que você pode chamar a hora que for. Ela é muito, muito disponível no sentido de estar na hora que você precisar. A make, se for para fazer uma viagem, que é a make que ela vai fazer, inclusive hoje, uma amiga que vai viajar e vai durar mais de um dia, ela vai fazer essa make, então pode contar com ela. Tá? Os arrobas estão aqui embaixo na descrição. Mas vamos começar o nosso papo de hoje. Lu, eu queria dizer que você seja muito bem-vinda. Quero dizer o quanto eu lhe admiro e aprendo com você. E sei que vou aprender mais hoje. E a nossa primeira pergunta é sempre uma pergunta que eu sei que é um pouco difícil. Não sei se vai ser difícil para você, mas a pergunta é: quem é Lucilene Barbosa? Muito bem. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, é uma honra. Eu diria que eu sou uma mulher que aprendeu na vida a servir e a ser útil, só que em várias áreas, né? E compreendi, a duras penas, inclusive, que não dá para a gente servir e ser útil em todas as áreas ao mesmo tempo. É importante estar 100% presente em algumas questões para que a gente possa ali ter algum resultado. E eu demorei um tempo para aprender isso. A gente está sempre naquela história de querer equilibrar a vida, equilibrar pratos, e eu particularmente não acredito em equilíbrio. Então eu sei que sou uma pessoa, uma mulher que buscou sempre isso, né? Quando eu olho para trás, acho que desde a minha adolescência, que é quando a gente começa a tomar ali algumas decisões, eu aprendi que eu precisava ser útil. Eu aprendi que eu precisava servir de alguma maneira. E é em todos os espaços em que eu fui me inserindo, foi nessa perspectiva que eu fui lidando, seja como filha, como mãe, como esposa e como profissional, principalmente com a nutrição, que é uma paixão muito grande, e eu já passei por muitas áreas da nutrição. Então eu diria que eu comecei a dar uma olhada, né, pensar um pouco na minha carreira, e eu vi que em todos os espaços por onde eu passei, o servir e o ser útil sempre foi algo que me veio muito forte para que eu pudesse desenvolver ali o meu trabalho. Uhum, muito Muito bom. bem. E é isso que vemos mesmo, né? Assim, conviver com você, a gente vê que isso é realmente verídico, assim, é isso que você faz. A gente percebe o seu serviço, a sua dedicação e a sua paixão pela sua área. Muito bom. Eu acho que o principal é isso, né? A gente conseguir ver congruência entre o seu discurso e a prática, né? Quem está com você percebe. Eu sou fã do seu trabalho, inclusive eu preciso do seu trabalho. Socorro, meu Deus, Precisamos. socorro, preciso do seu trabalho. Eu acho que todos precisam. Eu quero muito o seu trabalho. Mas eu queria já começar com uma frase de impacto, e vai ser impacto para mim, eu sei disso, eu já vim pronta para receber Uma lapada. uma lapada. É, qual é o problema hoje para grande parte? Eu vou falar com mulheres, que é nosso grande público, né? Mas para as pessoas de modo geral, o que elas comem ou a maneira como elas vivem, na sua opinião, que é pior? O que é que tem sido pior para as pessoas? Aquilo que elas comem ou o estilo de vida que elas adotam? Eu diria que os dois, porque a forma como a gente come está diretamente impactada com o nosso estilo de vida. As nossas escolhas alimentares, elas são ditas, né? Elas são impostas pela forma como a gente vive.
Então, mulheres que têm o estilo de vida que nós vemos hoje, de muita correria, tem que dar conta de muitas atividades, tripla jornada, elas acabam comendo as emoções, elas acabam comendo as frustrações. Isso impacta muito, esse estilo de vida muito intenso, ele impacta muito nas escolhas alimentares, seja por falta de tempo, seja por falta de disponibilidade mesmo, seja por não ter apoio. Muitas vezes a mulher tem que fazer tudo pelo outro e aí para ela deixa para depois. Então, não tem como separar. As nossas escolhas alimentares, elas estão diretamente ligadas à forma como a gente vive, o nosso estilo de vida. E aí, aquela mulher que... Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, não, mas é muito mais fácil para quem cozinha, é muito mais fácil para quem não tem uma jornada dupla, para quem só cuida da casa, mas isso também não é uma verdade. Eu tenho muitas pacientes que cuidam da casa, da família e que também têm muitas situações ligadas à nutrição, obesidade, problemas com doenças crônicas, exatamente porque o foco dessa mulher muitas vezes é a casa e a família. Então, não tem uma relação direta só com empreender, ou ser empresária, ou ter muitas atividades. É realmente como você lida com a sua vida, e eu penso muito que é o que é prioridade para você. A gente sempre deixa o comer de uma maneira secundária. Porque é uma coisa tão automática, né? A qualquer momento você vai ali. E hoje, mais que antes. Porque as nossas avós, elas tinham que moer o milho para fazer um cuscuz. Né? Eu me lembro, a minha avó ia deixar na casa do meu pai, na nossa casa, o milho moído. Ela colocava num moinho. Gente, tinha um moinho na casa da minha avó. Né? Hoje a gente tem muitas facilidades. Então, isso também, esse acesso muito fácil a esses alimentos que muitas vezes são muito ultraprocessados, cheio de substâncias que são prejudiciais e que são muito palatáveis e acabam por seduzir muito o nosso paladar, também impacta na vida dessa mulher que acaba fazendo essas escolhas ditas mais práticas. Né? Essa semana uma paciente disse, Lu, eu preciso de formas e jantar um pouco mais prático. Eu falei, olha, o conceito de praticidade é muito complicado, porque veja, para mim, fazer um omelete é prático. E para você? Ela falou, não, para mim não é. Negócio de bater ovo, botar lá não sei o quê, para mim omelete não é prático. Então, veja, tudo é como a pessoa enxerga. O que é um valor forte na sua vida? Se comer não for, você nunca vai comer certo. Comer precisa ser um valor, precisa ser algo importante na sua vida, senão você sempre vai escolher errado ou escolher o que na sua cabeça é mais prático. E é interessante como a gente não é educado para isso. A gente é educado a comer para matar a fome. Não comer para se nutrir. Não, então, se eu comi e tô de barriga cheia, tô bem. Mesmo que aquilo não tenha me trazido nada de nutrientes para o meu corpo, ou não aquilo que eu preciso, né? De fato, as Eu nossas ainda vou escolhas dizer nem mais. sempre. A gente não é educado para comer para matar a fome, porque a gente nem sabe o que é fome. Nossa geração não sabe o que é fome. A gente vem de uma estrutura em que se tem hora para comer. A Revolução Industrial trouxe isso. Sim. Hoje a gente não come com fome. A gente come na come hora. porque chegou a hora de comer. A gente come porque está todo mundo comendo. Então a gente não consegue parar e perceber os sinais, porque a fome, ela dá o sinal do mesmo jeito que a gente tem o sinal para fazer xixi. Então, esse sinal de fome, ele existe, ele é físico, mas a maioria de nós não sente mais, a gente não sabe o que é fome. Não dá nem tempo, né? Não, Porque a gente não tá há sempre tempo, ali se porque a gente está com alimentando. muito acesso, né? Tá muito fácil. Nós não temos que caçar para comer, o acesso é muito fácil, e a gente ainda foi educada nesse sentido. Menino, tá na hora do lanche, aí todo mundo senta e faz o lanche. Aí vai brincar. Menina, agora é o jantar. Não tem ninguém com fome ainda, mas existiu aquela obrigação, porque existia uma organização. Na verdade, isso veio da Revolução Industrial, a partir da organização, que os operários eles tinham que ter um horário para comer. E isso foi, acho que piorando, porque antes eles paravam 2 vezes no dia para comer, hoje a gente para 6, né? Ou mais. Então, veja, a gente nem sente o que é fome, infelizmente. Sim, verdade. Precisamos, inclusive, sentir. Eu acho que é um desafio que eu faço para quem está assistindo o podcast. Sentir fome, Que comece a perceber sua fome, ela dá sinal. Né? Sinta fome um dia na sua vida. Mas, Hoje eu almocei quando eu senti fome, olha aí, que evolução. mas lá em casa é engraçado. Esse pai não estiver assistindo esse podcast, ele vai ficar morrendo de vergonha. Eu não tô preocupada, não. Só assim ele aprende. É uma briga sempre entre meu pai e minha mãe. Porque minha mãe, ela diz, não, eu não tô com fome. Não, mas já são 12:00. Você precisa almoçar, porque 12:00 já.
Mas É eu não hora estou de com almoço. fome, mas eu tomei café mais tarde, quando eu cheguei da academia. Não, mas é meio-dia, tem que comer. Assim, vai ter uma úlcera se você não almoçar de meio-dia, sabe? Assim, não pode Já passar pensou? muito da hora do almoço. Mas é muito isso, né? Muitas E quem casas disse? são assim. É E muito as mães que interessante, né? obrigam as crianças a comer? Ai, eu acho. Eita, Tu tem que Deus. comer, menino. Tu Triste. não comeu nada hoje o dia inteiro. E a criança, mas eu não tô com Aí, fome. Existe aquela criança que nem entende bem o que é sim, fome. sim. Mas a grande maioria realmente não está com fome. E a gente fica nessa de que De Aí seguir ela o tem já que padrão, aprende né? comer. errado dali, né? Já aprende Aprende errado. errado. E uma coisa que eu queria saber é sobre a questão do emagrecimento. Porque se fala muito em emagrecimento, mas se fala pouco em ganhar massa muscular, né? Porque às vezes, na verdade, e eu aprendi isso muito com você, ouvia antes, mas eu acho que você explicou de forma, é como eu digo, às vezes tem gente que vira a chave, né, na nossa cabeça. Eu acho que você fez muito Que esse bom. papel comigo de assim, a importância da proteína, né, do músculo, e que muitas vezes o emagrecimento ele não é tão importante quanto ganhar músculo. Às vezes o peso vai ficar o mesmo, mas vai só, não é uma troca, mas é uma redução de um para aumento de outro, né? Então, de fato, você percebe que as pessoas estão preocupadas com emagrecimento e não com. Eu não sei nem se o termo é esse, né? Pode ser que eu esteja usando os termos errados, mas e não com ganhar massa muscular, principalmente para o longo prazo, né? É porque as pessoas, Aline, ainda não conhecem o conceito do emagrecimento. É Ah, preciso a gente voltar, né? Dar tá. um passo atrás e entender. O que significa emagrecer? Significa perder peso na balança? Não. Hum. Perder peso na balança não significa que você emagreceu. O emagrecimento, o conceito dele é: você perdeu gordura. O teu Hum. percentual de gordura caiu. O Uhum. conceito de emagrecimento é esse. Quando a gente sabe que uma pessoa emagreceu, quando o percentual de gordura dela reduziu. Uhum. Só que o percentual de gordura, ele tem duas influências. A própria gordura em quilos, quando você perde peso vindo da sua gordura que você tem armazenada, Uhum. e a massa muscular. Quando você ganha massa muscular, o seu percentual de gordura cai. Uhum. E isso implica que você emagreceu. Uhum. No entanto, você pode até ter ganho peso na balança e ter Sim. emagrecido ao mesmo tempo. Uhum. Por quê? Porque você ganhou músculos. E ganhar músculos, eu costumo dizer que é igual dinheiro, é igual mitocôndrias. Quanto mais, melhor. Porque eles não são. Hoje não é mais essa de que o músculo é a estrutura do nosso corpo. Hoje, a massa magra, a massa muscular, ela influencia em várias condições para a nossa longevidade. Ela é, inclusive, ela dita, inclusive, como os nossos hormônios, inclusive os femininos, mulheres na menopausa, por exemplo, eles vão se comportar. Então, músculos, hoje, é algo que tem que ser indiscutível para todas as idades, mas principalmente na mulher 40 mais. Ela tem que se preocupar em emagrecer ganhando massa muscular, Uhum. não só no peso da balança. Tem alguns Uhum. pacientes que eu digo, ó, joga fora essa balança, doa para algum lugar, porque ela está mais te atrapalhando, porque o nosso peso pode variar, Sim. até no mesmo dia, você pode se Sim. pesar de manhã e se pesar de noite e ter um peso completamente diferente. Eu já vi pacientes com uma variação de 2 quilos no mesmo dia na sua balancinha de banheiro. E aí ela fica louca, achando que ela ganhou gordura. Então, esse peso total, ele é composto por gordura, músculos, vísceras, ossos, líquido, Uhum. o que a gente comeu, né, Uhum. o que está ali ainda sendo metabolizado, que são dos processos digestivos. Então, esse peso total, ele não fala muito sobre emagrecimento. Por isso que é tão importante conhecer a composição corporal. Então, você tem que Sim. saber quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, e o emagrecimento é única e exclusivamente a redução desse percentual de gordura. Só o peso na balança, ele não diz muita coisa. E qual o percentual ideal, no caso, para a mulher, de gordura, né? O percentual de gordura que nos agrada é entre 19% e 25%. Então, se a mulher tiver acima de 25, ela já está com excesso. Se ela tiver acima de 35, a gente já começa a ficar muito preocupado, porque a gente já vai ter aí uma obesidade instalada. Então, a gente tem que ter um olhar muito importante para isso. Eu conheço pessoas que fisicamente você olha e você diz assim: não, ninguém diz que você tem esse percentual de gordura. Mas a verdade Eu. é porque ela é magra, fisicamente, né? Você olha e você vê uma mulher magra.
mas ela tem uma massa muscular tão baixa que está impactando no percentual de gordura dela. Então aí a gente diz, olha, vamos reduzir esse percentual de gordura, mas melhorando aqui a sua massa muscular. É claro que a gente tem que olhar como um todo. É claro que uma obesidade onde alguém está com o IMC e o percentual de gordura alterado é mais preocupante. Mas a gente tem que olhar para o percentual de gordura e buscar ali esse nível de mais adequação, que a gente chama de eutrofia, o que é mais adequado, o que vai trazer para você mais saúde. Então, é aquela mulher que está ali em torno de 25% de gordura corporal. Eu sou essa mulher que ela falou. Só não vou embora porque tem que continuar aqui o podcast. Brincadeira. Eu também, mas estamos mudando, eu né? tenho, Estamos não, mudando. mas de fato, eu na minha médica, né, fui para ela a última vez, inclusive não voltei ainda porque eu não tenho coragem de voltar lá. Ela você tem bateu, que não tô voltar. brincando, mas ela bateu muito, tá na época de voltar, ela bateu muito na história da minha massa magra, que é muito baixa. Então, assim, o percentual de gordura é gritante porque eu não tenho músculo. E aí ela brinca, ela falou assim, não, ela escreveu assim, musculação. Que eu falei, não, eu tô caminhando. Não, não é atividade física. Que a gente acha, não, eu estou saudável porque eu tô caminhando. Não é treino de força, você precisa desenvolver músculo. Aí eu, tá certo. Tá É o certo. jeito, tudo bem. Vou ter que fazer, Tem né? que fazer. Mas, enfim, nessa loucura, né? Você falou aí vários exemplos de mulheres que estão em várias jornadas. Mesmo muitas vezes quando a gente tenta, a gente tá consciente que precisa se alimentar, de que tem que comer bem, porque hoje a gente tem acesso à informação. Então a gente convive com muitas Todo pessoas, mundo como sabe você, o que por comer. exemplo, sabe o que não deve comer, sabe o que tem que comer. Muitas vezes na correria, de fato, por mais que a gente tenha uma boa intenção, a gente não consegue em alguns dias se organizar o suficiente para isso. O que seria o básico que funciona ou o mínimo que funciona? Qual a sua sugestão para esses dias em que a gente sabe que não vai conseguir se organizar com um lanche mais completo ou talvez até ideal? O que é que a gente pode fazer para suprir o nosso corpo nesses dias de muita correria? Quais seriam as estratégias? Eu digo sempre que é importante você entender o que é fome e o que é saciedade. Ok, você entendeu esses dois conceitos, mas você está num dia corrido, mas você está com fome. E aí, o que você vai fazer? É um desafio muito grande, porque volta para aquilo que eu falei da praticidade. Sim. Mas essa mulher que está com muita dificuldade de planejamento, ela vai ter que parar para planejar. A vida dela não vai parar para ela comer certo. Ela vai ter que organizar de alguma maneira algo que facilite o comer dela. Porque senão ela vai comer o que tem, e às vezes o que tem é pão com manteiga. Porque tá prático. É o que é mais prático. Você compra na padaria e come. Ou o que tem nas padarias da vida que vem prontinho, né? Aquela comida pronta. Então, assim, se ela tá pensando em algo, não, eu não quero comer comida de padaria, porque eu quero realmente comer um pouco mais saudável, ela tem que minimamente, uma vez na semana, pensar, eu vou comprar para minha casa ovo, queijo, iogurte, eu vou comprar um suplemento para me abastecer ali naquele dia que eu não consigo. E eu gosto muito de dar orientação com relação às compensações. Então, não conseguiu, come ali o que você conseguiu e tenta compensar. Eu costumo dizer que a gente tem que pagar a conta, seja antes ou depois. Essa conta tem que ser paga. Então, se você comeu algo que está fora do seu objetivo, você tem que pagar essa conta em algum momento. Então, tenta compensar isso na refeição seguinte, comendo algo melhor, fazendo uma estratégia até de jejum, se as pessoas já conhecerem os jejuns, a souber fazer, fazendo uma estratégia de comer um alimento menos calórico, partindo para o que é pronto, que a natureza deixa pronto, frutas e verduras. Né? Então, isso é uma coisa que é preciso que a gente tenha um olhar minimamente para o que a gente vai comer. A gente não tem um olhar mínimo para o que a gente vai vestir, a gente não tem um olhar mínimo para o que a gente vai fazer no nosso trabalho, a gente não pega a nossa agenda todos os dias e anota semana. Tem gente que faz agenda de mês, eu fico, né, acho uma maravilha. Eu tento fazer pelo menos a agenda da semana. Mas, poxa vida, será que você não consegue encaixar ali um momento para olhar para o que você vai comer? Porque às vezes a gente fica romantizando, sabe? Dizendo, não, mas eu quero o que é prático. Não, mas eu quero o que é fácil. Mas isso é uma coisa muito desafiadora, porque esse conceito é muito subjetivo. E no caso, assim, é melhor, vamos dizer, a opção que tem é um pão com manteiga. É melhor, nesse caso, nesse dia, um dia atípico, que não seja o normal, ela fazer um jejum do que comer o pão com manteiga. Se o objetivo dela for atrapalhado pelo pão com manteiga, sim. É melhor que ela não coma naquele momento e espere um momento em que Porque ela possa comer. o ganho de massa muscular é atrapalhado Atrapalha. Você pelo vai- pão com manteiga. Mas é interessante, é aquilo que ela falou no começo, que pra mim, assim, virou aqui uma chave na minha cabeça. Porque a gente já sabe, mas falta, né? É a cultura.
de que a gente tem que comer. Uhum. Tem que comer. E que tem que comer, por exemplo, que tem que comer alguns tipos de alimento. Então, por exemplo, no almoço. Pode ser que no almoço eu não consegui almoçar e eu tenho na minha bolsa, sei lá, um mix de oleaginosas, não sei. Tô chutando aqui coisas práticas. Tenho lá uma barrinha de proteína, não sei. A gente tem a ideia de que a gente tem que almoçar o quê? Feijão, arroz, tem que ter aquilo. Então, se eu não conseguir comer aquilo, quase nunca eu consigo substituir por isso na minha bolsa. Eu quero pedir um iFood. Eu vou comer então o sanduíche que já que eu não posso alimenta mais, almoçar, né, na me cabeça da alimenta gente, mais, é. me supre mais. Seria o enganar a fome. Você realmente tem Exato. fome, mas ali tem na sua bolsa um sanduíche pronto que você conseguiu comprar. Pronto, a Mochito tem ali um sanduichinho pronto que você consegue comprar e levar na bolsa. Um mixzinho de cereais, uma fruta que é muito prática, uma banana que seja. Né? Você tem ali na sua bolsa, você dá uma enganada na sua fome até o momento em que você vai conseguir parar e fazer uma refeição completa. Ou você simplesmente não come. Sabe, porque isso que você falou, Aline, às vezes, ai, pode ser muito duro, né? Mas, poxa vida, eu não vou comer. As pessoas, elas acham que vão morrer se elas não comerem, né? Isso é uma coisa muito cultural mesmo, Mas né? eu pergunto isso porque o jejum, para mim, depois que eu descobri algo que tem a ver até com minha próxima pergunta, que é a questão da saciedade. Então, era muito comum assim, é impossível eu passar uma tarde sem lanchar. Almocei, até a janta eu não aguentava, não, tinha um troço. E hoje, o jejum, para mim, ficou, vamos dizer, mais fácil. Não faço nenhum jejum, o maior que eu fiz foi de 14 horas. E assim, uma vitória Foi gigantesca. ótimo. Mas assim, um jejum de um turno, de pegando de noite até o outro dia, eu já consigo com mais facilidade. Mas a minha pergunta é porque, depois que eu entendi um pouco essa questão de saciedade, ou seja, quando você come bem a comida certa, que de fato alimenta, ele vai dar mais saciedade ao maior para longo você do ter fome. tempo. Muitas vezes eu acho que é mais fácil optar por o jejum, que eu estava até contando ela antes de começar, que tem dia que eu enjoo ovo cozido. Então, aí às vezes eu escolhi de manhã não comer nada do que ter que comer o ovo cozido que eu não estava afim de comer. Mas a minha pergunta, e aí você pode comentar isso que eu estou falando, é que a gente acha que o pãozão ou o iFood vai alimentar, porque de fato ele mata a fome, mas até pela composição, carboidrato simples, eu não sei a explicação direitinho, tu vai explicar melhor, o pico de insulina, e depois isso vai fazer a fome vir mais rápido, e aí fico com fome muito mais rápido, ao contrário de eu comer algo que seja mais proteico, que vá trazer de fato essa saciedade. Eu queria que você explicasse, que eu acho perfeita a explicação que em mim vira a chave. Dessa Sim. questão do carboidrato simples, da saciedade, de escolher bem os alimentos, de que se eu estou sentindo muita fome, nos intervalos, provavelmente, eu estou fazendo escolhas ruins, né? O Na que é minha a alimentação. fome? A gente tem que parar e refletir um pouquinho, né? É sempre que vai comer, se pergunta, eu estou com fome? Existem os sinais no nosso corpo, o nosso cérebro ele manda sinais para dizer, olha, você está na hora de comer. Por que que ele manda esse sinal? A glicemia caiu, a insulina já está baixa, ele de repente já está começando a usar, porque o nosso corpo não para, né? Uhum. Então ele já está Sim. começando a usar substratos ali energéticos das suas estruturas. E aí ele diz, ó, tem que avisar essa pessoa que ela precisa comer. Ok. Sim. Você foi lá e você comeu. Quando você come, você dispara uma cascata metabólica muito importante. A primeira delas, que vai dizer se você vai ficar mais saciado ou menos saciada, dependendo do que você está comendo, é a sua questão digestiva. É o quanto aquele alimento demora para fazer a digestão. Se você vai sentir mais ou menos fome depois de uma refeição, se essa refeição tem alimentos cuja digestão é um pouco mais demorada, e essa demora ela está relacionada a teor de fibras, teor de proteínas, teor de gordura, certo? E também outras questões ligadas à própria função hormonal, que são hormônios que são liberados no nosso intestino. Que tem um muito conhecido, que é famoso aí, que é o GLP-1. Né? A gente tem visto aí muitas pessoas utilizando as canetas emagrecedoras, que elas imitam exatamente esse hormônio para dizer, olha, para estar saciada, não tenho fome. Então, esses hormônios, não só eles, existem vários, né? Mas essa cascata hormonal, ela acontece. Então, é assim, ó, a sua fome, ela vai diminuindo à medida, dependendo do que você comeu. Então, se você come um alimento que é rico em fibra, que tem proteína, que tem gordura, ele vai demorar mais tempo ali para digerir. Essa demora é exatamente o que vai impedir que você tenha fome rápido. Se você come um alimento cuja digestão é mais rápida,
você vai ter fome mais rápido, Uhum. certo? Se você come um alimento cuja digestão acontece de uma maneira muito imediata, como, por exemplo, os carboidratos mais refinados, e isso tem a ver com a estrutura química do alimento, né? Então, os carboidratos mais refinados, os pães, as massas em geral, as frutas que não têm muitas fibras, então banana, mamão, são frutas que têm fibras que são fibras de menos tempo de digestibilidade. Proteínas, elas são tão interessantes para melhorar a saciedade, que inclusive elas têm o que a gente chama de efeito térmico do alimento. Elas têm um tempo de digestão tão mais lento que inclusive ela gasta energia na digestão. Então olha que maravilha. Olha como ela é Você boa, come tá vendo? proteína e você já gasta calorias na digestão da proteína. Isso é maravilhoso. Então veja, tudo depende, Aline, do que você está comendo. A sua fome ela vai ser mais ou menos saciada dependendo das suas escolhas. Por que que quando você come um prato de macarrão, você já está com fome rapidamente? Agora, come só churrasco. Vai um domingo e come só carne, o que passar. Carne, linguiça, com bacon, não importa. Muita gordura, muita proteína. Provavelmente você nem aguenta jantar. Mas se você comer ali no almoço um pratinho de macarrão, você já está querendo um lanchinho da tarde, entende? Então, dependendo do que você come, a natureza é muito sábia, isso é que vai ditar se você vai ter mais ou menos fome mais rápido ou menos rápido. Na questão que você falou dos picos de insulina, é exatamente isso. Quanto mais eu aumento a minha insulina, o problema não é a glicemia subir. As pessoas têm medo, eu não vou consumir açúcar porque a minha glicemia vai subir. A glicemia, nossa glicose, ela sobe e desce o tempo inteiro, o dia inteiro. O problema não é ela subir, o problema é ela não descer, o problema é ela não cair. Aí você tem um problema. Tá? Então, se o seu corpo tem capacidade de, ok, houve um pico glicídico aqui, mas houve também a capacidade do corpo de utilizar essa glicose como fonte de energia, ok, tá perfeito. Se o teu corpo não tem essa capacidade, aí sim você tem uma resistência a essa glicose, a essa insulina que subiu. Aí você tem um problema, porque o teu corpo vai armazenar gordura Essa daquilo que está sobrando. capacidade seria, por exemplo, se eu vou fazer uma atividade física ou se eu estou com metabolismo bom, Sim. seria isso? Tem estudos que apontam que se a gente fizer agachamento simples, com o peso do próprio corpo. Então, você tomou aqui um cafezinho com açúcar. Você sabe que sua glicose vai subir, sua insulina vai subir por causa do açúcar. Aí você acabou de tomar, você vai ali e faz 20 agachamentos, você tem vai ter uma maior facilidade dessa glicose voltar para o lugar, ser A ideia utilizada veio à como mente, hein, fonte de Jéssica? energia. Gente, isso é ciência, mas aí tem estudo passa. que mostra isso. Como a gente não tem conhecimento, assim, como falta, né, chegar ao conhecimento. Sim. Porque se a gente entender a lógica da coisa, a gente se pune menos. Então, por exemplo, quando você come alguma coisa, ou come um açúcar no café, por E exemplo. você faz, vamos dizer, a compensação que vai, vamos dizer, atuar, ajudando aquilo Em ali favor. é, A porque, ser metabolizado. é, É porque assim se também quando você faz uma mistura, Aline. Por Uhum. exemplo, Nutri, eu não quero que a minha glicose suba, a minha insulina suba demais, porque eu tô aqui no controle, tô querendo emagrecer. Então vamos fazer uma mistura. Ao invés de você comer apenas uma banana, coloca uma fonte de proteína junto com essa banana. Faz uma panqueca, ovo e banana, bota ali. É banana do mesmo jeito. Ou então pega um suplemento em pó, esse suplemento já vi do whey protein ou alguma proteína vegetal, bota em cima dessa banana. Você já vai fazer com que aquela banana seja digerida de uma maneira mais lenta. Então vai haver menos pico de glicose, menos pico de insulina. E isso é vantajoso para o emagrecimento, para a saúde, longevidade e acúmulo de gordura corporal que ninguém quer. Para que eu vou estar acumulando gordura? Né? Então é muito importante que a gente faça essas combinações. Eu digo que são as combinações inteligentes. Frutas são incríveis, são maravilhosas, mas se você consome frutas que têm geralmente uma carga glicêmica mais alta, como banana, como mamão, como manga, pinha, são frutas que têm ali, são mais doces, Uva né? também. Uvas, é muito doce. Então, ela tem muita glicose na composição, frutose na composição, ela vai elevar a sua glicose, ela vai elevar a sua insulina. Mas se você consumir ali junto, eu quero comer aqui minha banana, mas eu vou comer um sanduíche que tem frango aqui dentro, que é um pãozinho integral, que tem uma cenourinha, que tem um alface. Então eu vou estar consumindo fibra, proteína, carboidrato, tudo junto. Isso faz com que essa digestão seja mais lenta e ocorra menos pico de glicose. Ocorrendo menos pico de glicose, menos pico de insulina, eu vou acumular menos gordura. Porque, gente, quando tem glicose sobrando na corrente sanguínea, o nosso corpo guarda. E ela guarda em forma de triglicerídeo, que são é a gordura que a gente tem armazenada no nosso corpo.
E é importante destacar que o que eu tenho visto, eu também trabalho com algumas crianças, são crianças com gordura visceral. Então, a gente não Meu está Deus. falando só de gordura corporal, a gente está falando de uma gordura que está dentro dos seus órgãos vitais, porque está se acumulando de tal maneira que os próprios órgãos ali, fígado, porque existe esteatose, né? Não só hepática, existe esteatose no coração, existe esteatose no rim. Então, fica todos aqueles órgãos que são importantes para o nosso corpo tendo que lidar com aquele monte de gordura. E isso está ligado ao que a gente come. Excesso de caloria, porque calorias importam, mas também excesso de alimentos que vão te deixar com fome mais rápido, que gera aquele ciclo de você ficar comendo cada vez mais, porque você não está entendendo o que é a saciedade, nem está favorecendo a sua saciedade com combinações inteligentes. Eu acho muito semelhante a questão do comer com a questão financeira, porque assim, a fórmula é simples, é igual ao dinheiro. É só você comer, né? Consumir menos calorias do que você gasta, né? Gastar mais do que você consome. É a mesma coisa do dinheiro, você tem que gastar menos do que você ganha. Mas, ao mesmo tempo que é simples, não é tão simples assim. Porque Não. envolve o quê? O ser humano. As E ainda- emoções e do ainda- ser complexidades, humano. né? Todas. Envolve muitas questões, e ainda É. tem uma questão que é muito relevante, né? Na época que eu estudei nutrição, eu tenho 20 anos de carreira. Então, na época que eu estudei nutrição, se falava em contar calorias. Não importa se eu estava dando caloria vinda de uma maçã ou caloria vinda de um brigadeiro. Os dois têm a mesma quantidade de calorias. Então, um brigadeiro médio e uma maçã é ali uma média de 80, 90 calorias. Só que a forma como o nosso corpo metaboliza esses dois alimentos é completamente diferente. Então, veja, a maçã eu vou ter mais fibras, a maçã eu vou ter muito mais antioxidantes, muito mais nutrientes. Ela vai favorecer a minha microbiota, porque intestino é algo muito relevante dentro do processo de saúde, né? Então, a gente também hoje avalia se a pessoa tem uma maior capacidade de emagrecer ou menor capacidade só pelo intestino. Então, tem exames que a gente Caramba. pede, eu mesmo gosto muito de pedir, são exames simples que as pessoas não têm nenhum hábito de fazer. Uma coprologia funcional, que é um exame de fezes. Os médicos não pedem, os nutris não têm muita essa habilidade, mas é um exame que mostra muito quem é você. Um exame de microbiologia dessas fezes também, para a gente ver quais são as bactérias que estão ali presentes. Isso tudo dita como você metaboliza esse nutriente, como você armazena as coisas, né? Calorias. A gente não é o que come. A gente também não é o que a gente absorve. A gente é o que as nossas bactérias que estão no nosso intestino produzem para o nosso corpo. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa função intestinal. Então, não é só pensar em caloria, eu vou comer menos calorias. É também pensar, isso pensando em saúde e longevidade. Porque para emagrecer, comer menos calorias você vai conseguir. Tá? Mas pensando em saúde e longevidade, você tem que ver de onde vem essa caloria que você está comendo. Você está comendo só, sei lá, 1.000 calorias no dia, é pouco. Mas essas 1.000 calorias vêm de quê? Bolacha, água e sal e chá? Ou você está comendo aqui frutas de baixa carga glicêmica, como melão, como kiwi, como morango? Não, é importante essa observação, porque eu posso escolher emagrecer comendo menos calorias, mas Sim. comendo muito mal. Então, Muito vou mal. até emagrecer, Com mas certeza vai. a minha saúde não vai ficar boa, né? Você vai emagrecer e, ao mesmo tempo, você vai ter algumas deficiências nutricionais, que não é vantagem. Não é né? vantagem, Que a gente verdade. quer emagrecer, o que a gente fala, com saúde. Com saúde. Inclusive, uma preocupação. Tem algumas amigas, né, que estão adotando as canetinhas. E aí, aquela história, a gente comenta, né? A gente fala, lógico que julga, né? Mas a preocupação, porque eu estive com ela, a gente foi almoçar e eu pedi o almoço, ela disse, não, eu vou comer do teu. Assim, pede só um prato, a gente divide. Ela não conseguiu comer nada. Ela botou uma colher na boca e disse, não, eu não estou conseguindo comer. Eu disse, mas você já comeu hoje? Não, não comi hoje. Tudo bem. A gente se preocupa, por um lado, pela história de que tem que almoçar porque não almoçou, mas assim, há quanto tempo já estava sem comer e sem conseguir comer? Porque a canetinha sem Faz permitir. isso. Então, assim, ela não estou conseguindo nem tomar os suplementos que o médico pediu. Até para engolir aquilo que ele passou, tá ruim. Então, Aí ela tem um o problema. quanto a gente se preocupa, porque, poxa, mas eu estou tentando emagrecer, mas eu já perdi X quilos, e a saúde derretendo também junto com isso, né? Sim, você falou O a preço palavra que se certa. é. Derretendo. Por que está derretendo? Estudos apontam que 40%, gente, isso é muito significativo. O viés do estudo mostra, inclusive, pessoas que perderam até 60%. Mas é uma média de 40% de perda de massa muscular com o uso das canetas emagrecedoras, né? Com os análogos do GLP-1. Então, não faz sentido você de 10 quilos
4 ser músculos, você está reduzindo muito o seu metabolismo basal. Sim. E aí derrete, literalmente, porque você olha no espelho e você diz, meu Deus, minha pele está caindo. A pessoa olha para a perna, olha para o rosto, por quê? Está perdendo muita massa muscular. Então, gente, o uso das canetas emagrecedoras, elas são excelentes. Elas são indicadíssimas, elas salvam pessoas da obesidade, mas precisa urgentemente de um acompanhamento. A dieta tem que ser muito controlada em proteína, tem que ser alta em proteína. Essa pessoa precisa tomar os suplementos. Suplementação é algo assim indispensável para essa pessoa, porque ela vai perder massa muscular, é um fato, porque ela não tem fome. E além de tudo, alguns têm efeitos colaterais. Quando come, vomita, Isso. enjoo, desconforto gástrico. Então, não dá para a gente ficar tomando medicamento para emagrecer e perdendo massa muscular. Você não está emagrecendo. Lembra do conceito de emagrecer? Sim. Infelizmente, você não está emagrecendo. E não vai ficar Então, nem bonita, né? Talvez fique magra, mas assim, não aquela magra com cara de saudável, né? Isso. De toda aquela força que o corpo tem que ter, né? geralmente não é sustentável. Né? Então, é uma coisa que não é sustentável. É muito importante se a pessoa tiver um acompanhamento. Tem casos na literatura de pessoas com acompanhamento que tiveram resultados excelentes? Tem. Inclusive sem reganho de peso. Mas, infelizmente, o que os estudos têm apontado hoje ainda é muita perda de massa muscular e o reganho de peso quando para. Porque é um tratamento caro, Sim. não é todo mundo que suporta ficar o mínimo de tratamento que a gente recomenda, que é ali de 1 ano, usando, porque é um medicamento caro ainda, né? Então, não faz sentido você pensar em consumir, usar uma medicação assim, sem um acompanhamento médico, sem tomar os suplementos que o médico recomenda, sem fazer um acompanhamento nutricional, para que você coma os nutrientes que você precisa para não perder massa muscular e para que o seu corpo tenha ali os nutrientes necessários para fazer todos os processos metabólicos e energéticos necessários. E eu fico sempre pensando na questão emocional também dessas pessoas, porque eu não vou ser hipócrita dizer que eu não admiro um corpo magro, saudável, com músculos. Eu não vou ser hipócrita dizer que eu não Todos queria diminuir a admiramos o papada. belo, Beleza. Só que imagina essa pessoa que está nesse processo, não houve um trabalho mental. Ela não aprendeu a controlar, a compreender a fome. Ela foi induzida pela caneta, que para algumas pessoas a gente sabe que é necessário mesmo. Mas o que é que eu vejo? Pessoas que, na verdade, se esforçassem um pouquinho, conseguiriam pelo hábito. Demoraria mais o processo, mas conseguiriam. Aí essa pessoa foi lá, sem o processo, foi direto para o resultado que a caneta proporcionou. Ela não vai conseguir manter o tratamento. Daqui a pouco ela vai ganhar peso, ela vai voltar para aquele corpo que ela rejeitou, para aquele físico que ela rejeitou, porque ela agora já experimentou como é ter um outro corpo que cabe nas roupas que ela queria. Só que essa pessoa está com déficit de várias coisas, que influenciam, inclusive, na saúde mental dela, nas emoções. Então, essa pessoa está com um corpo que ela não deseja e com uma saúde agora que com nutrientes, falta de nutrientes, com desequilíbrio hormonal, que já proporcionam para ela também ansiedade, depressão e outras coisas. Sim. Como que essa pessoa sai disso, se nem o corpo dela tem mais estrutura para Ela ajudá-la não aprendeu, a sair né? desse poço, entendeu? E tem a questão da longevidade também, Total. né? Daí que ela vai... Porque, assim, a questão da massa muscular, que eu fiquei chocada com aquela imagem que você me mostrou uma vez, né? De um idoso de 72 anos com só o couro e o osso e o outro com sim. os músculos. E a mulher precisa muito de músculo, todo mundo, né? Mas a mulher, muito. Então, essa pessoa, ela vai chegar lá na frente e talvez só o couro e o osso também, né? E até para ela E a em desnutrição, busca... e aí ela Exato. entra numa desnutrição. Sim. Ela ainda não está desnutrida fisicamente, mas quando a gente faz todos os exames, quando a gente vê massa muscular, ela é uma pessoa desnutrida, que vai precisar de muita suplementação para ajuste ali, né? Então, a desnutrição, ela é terrível. Mas hoje a gente está vivendo uma desnutrição que não é fisicamente vista, né? Não é aquela desnutrição que a gente conhece de muitos anos atrás, que a gente vê aquelas crianças desnutridas, né? Não, hoje muita gente andando aí nas ruas desnutrida. Desnutridas, sim. E aí você fala sobre isso, né, de ver as pessoas nas ruas desnutridas. Eu sei que a alimentação, ela nos sabota algumas vezes, né? A gente se sabota, na verdade, quando come errado. Sim. E nem todo mundo tem acesso por vários motivos. Uns porque não priorizam, outros porque não podem mesmo. Há profissionais como você, por exemplo, ou a fazer alguns exames, não consegue. Mas a gente sabe que o corpo, ele dá sinais quando uma alimentação não está boa, quando não está adequada, às vezes, para você. Porque, às vezes, o problema não é nem o alimento, é que você, com aquele alimento, não dá muito match, né? Seu organismo não dá match com ele. Que sinais as pessoas podem começar
a observar no comportamento, às vezes no humor, no próprio corpo mesmo, de que algo que ela está comendo ali não está batendo bem. Existe algo que ela possa dizer, poxa, tô percebendo isso aqui, preciso ficar atenta à minha alimentação. Para a mulher, o primeiro sinal é a energia. Ela começa a perceber que o nível de energia dela não é mais o mesmo. Então ela vê que ela come às vezes a mesma coisa que comeu a vida inteira, mas ela já envelheceu ali e alguns hormônios já estão caindo. Então, principalmente a mulher, 35 mais, 40 mais, 50 mais, ela já começa a dizer, poxa, eu não tenho mais a mesma força, eu não tenho mais a mesma energia, eu não tenho mais a mesma concentração, eu não tenho mais a mesma capacidade de fazer todas as coisas que eu estava acostumada a fazer. Então aí ela tem que começar a olhar para o que ela está comendo. Porque o que ela está comendo também está impactando nisso aí, no que ela está e como ela está desenvolvendo as atividades. Então, é a energia. Mas é importante também ver se está tendo queda de cabelo. Eu costumo dizer que a gente tem que ter muitos espelhos nas nossas casas. Né? A gente tem que se olhar. Né? Já teve paciente que chegou no consultório e falou: Nossa, eu nem percebi que eu ganhei 6 quilos. Como você não percebe que você ganhou 6 quilos? Né? Então, assim, eu já vi pacientes que em um ano, já atendi pacientes que em um ano, eu fiquei um ano sem ver aquela paciente, ela voltou para mim 18 quilos a mais. Então, eu falei, como você conseguiu ganhar 18 quilos em um ano e não interviu rapidamente para isso não acontecer, já que você estava bem? Então, a gente tem que começar a parar para se olhar. Então, roupas dizem muito da gente, o espelho, se olhe, observe como é que você está, como é que está seu corpo, como é que está seu cabelo, como é que está sua unha, como é que está sua energia. Você dorme, seu sono é bom, você consegue acordar com energia para viver. Como é que está a sua libido, como é que está o seu relacionamento com o seu companheiro, com a pessoa ali que você está vivendo. Então, também tem que ter esse olhar. A gente tem que se olhar, a gente tem que parar, respirar. Peraí, hoje eu vou pensar. O que eu posso melhorar? Os sinais, eles estão aí, eles são claros, mas a gente vai empurrando para debaixo dos tapetes. Olha, eu trabalho com nutrição e genética, né? E aí eu faço muitos testes nutrigenéticos. Recentemente eu fiz um teste com um paciente e falei, olha, muitas coisas aqui para a gente avaliar, mas, poxa vida, você tem uma intolerância muito significativa para a lactose. Ela, não, mas eu não sinto nada. Aí eu, tá, vamos conversar. Quando a gente começou a conversar, ela negligenciava os sintomas, enxaquecas importantes, constipação importante, tudo isso ligado ao excesso de lactose na vida dela. Mas ela negligenciava os sintomas, porque comer aquele alimento rico em lactose era bom. Então, às vezes, a gente faz isso, a gente negligencia os sintomas, a gente não se observa. Os sinais, eles acontecem. Se você parar para refletir, você vai dizer, poxa, eu não tenho mais a mesma energia, eu não estou mais dormindo muito bem. Eu estou com mais dificuldade de concentração, eu não estudo mais 4 horas como antigamente, eu não consigo mais ficar 4 horas focada aqui estudando. Eu sinto que eu caio um pouco meu poder cognitivo. Isso está muito ligado ao que você come, porque o alimento ele é nutriente para todas as nossas células, inclusive os nossos neurônios, inclusive as células que formam os nossos hormônios. Então a gente precisa olhar para o que a gente come. A gente precisa dar algo interessante para que o nosso corpo possa nos devolver também algo interessante. E não tem a ver com você sempre comer 100% corretamente. Não, 100% eu só como saudável. Porque também comer saudável é diferente de comer por um objetivo específico. Sim. Não, 100% eu só como. Deus me livre de açúcar. Deus me livre de comer uma gordura. Não, eu não como. Não é. A maioria das pessoas, as que têm resultado, são as que mais furam, são as que sabem fazer o furo, né? São as que sabem furar. Essas pessoas que fazem 100%, elas fazem por um tempo. Geralmente são ou porque tem um objetivo muito específico, ou os atletas, que eles são muito obstinados, eles querem o pódio, então eles fazem mesmo. Mas a grande maioria, nós mortais, a gente fura o tempo inteiro. E tá tudo bem. Só que a tua base, ela precisa ser boa. Ela precisa ser forte. Até para te dar margem para em algum momento fazer uma besteira. Né? Então a gente tem que ter uma base forte. E essa base não precisa ser 100%. Eu tenho muitos professores que dizem, não, a gente tem que fazer 80-20. Eu ainda já sou mais flexível. Eu digo, se você fizer 60%, 70%, você já está fazendo muito mais do que a maioria da população. Sim. E aí, quando a gente fala isso, comer mais corretamente, é comer o que a natureza nos oferece, que está aí pronto para a gente comer. As pessoas falam de praticidade, mas eu não sinto dificuldade em cozinhar um inhame, em cozinhar uma batata, em cozinhar arroz. Arroz é saudável, gente. Sim. Feijão é saudável. Em cozinhar um ovo.
né? Em pegar um frango, cozinhar 1 quilo de frango, dar uma sacolejada lá na panela de pressão e fazer um monte de franguinho desfiado que vai me servir para um sanduíche, que vai me servir para uma crepioca, uma panqueca. Tô com muita fome, só tem frango desfiado, eu vou botar num prato e vou comer ali, boto um creme X, boto uma colher de sopa de requeijão, se for o caso. Gostei do creme cheese. Mas, Pode- poxa vida, come Eu ali amo. algo que a natureza te ofereceu. Por que que você tem que estar dentro de um pacote? Por que que tem que ser ultraprocessado? Deu tudo errado, toma um suplemento de qualidade, porque alguns suplementos também são interessantíssimos. é. Eu sou a pessoa que sempre levanta a bandeira do suplemento, porque eu acho fundamental nos dias de hoje, considerando a nossa alimentação muito ruim. Então, os sinais estão aí e as estratégias também. Você só precisa olhar para Eu isso. brinquei assim que eu gostei do creme cheese, porque às vezes assim, tem aquela lista, né, famosa dos 10 piores alimentos. Não sei se o creme cheese está, eu lembro do requeijão. Geralmente eu tento tirar pelo menos não para fazer parte da minha rotina. Então, por exemplo, requeijão eu não compro lá em casa, até porque é bom demais, né? Aí se as Você meninas acaba se comendo mais. acostumarem, aí eu compro o quê? Creme de ricota. O creme cheese eu Sim. nunca tive o hábito de comprar. Geralmente eu como quando eu vou num restaurante. muito bom. Mas aí é uma boa de, às vezes, para quebrar uma coisa. Porque você vai comer uma crepioca. E aí você come uma crepioca. Às vezes você pode passar ali uma coisa que o Que tá pessoal pronto. recomenda muito o polenguinho, que eu sei que também não é bom. Mas vamos dizer, já que eu fiz a crepioca, passo o polenguinho, aí vira. 80-20, vira 80-20. Aí, assim, É. é algo que pode se fazer, né? Eu imagino que também não todo dia, né? Sim, ó, cottage tá pronto e é legal. Uhum, Mussarela, gente, mussarela. Eu não sim. sei se vocês já viram no mercado, eu até comentei contigo. Meu marido, eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de supermercado. Então, lá em casa, a responsabilidade do supermercado é do boy. Então, eu falo, ó, às vezes eu falo assim, vê o que tem de novidade lá e traz para eu conhecer. E aí ele chegou com um queijo mussarela enroladinho assim, todo enroladinho. Gente, ele era compacto, nem vou dizer enrolado, ele era compacto mesmo. Parecia assim um palitinho de queijo. E tinha lá 5 horas, 5 horas fora da geladeira. Você pega aquele 7 gramas de proteína na dose. Pouquíssima, 100 e poucas calorias, 7 gramas de proteína, ou seja, o que é que eu tenho ali? Gordura, proteína, vai me dar saciedade, é um lanche rápido, tá pronto, empacotado, eu boto na bolsa, 5 horas fora da geladeira, sem estragar. Sim. Então, opções existem. A gente só precisa abrir o nosso leque de possibilidades, de E dá mais buscar, de atenção, enxergar. né? O que é que tem ali? Tem 7 de proteína, né? 7 gramas É de muita proteína, coisa, gente, é um ovo muita cozido, né? coisa, É. gente. Porque ninguém quer levar ovo cozido pro E é muito trabalho. mais Não. gostoso do que um ovo cozido, uma mussarelazinha, vamos falar a Muito mais. verdade. Gente, eu Ou sou seja, super aquele adepta. dia que você tá enjoada do ovo, você pode comer, por exemplo. O Não, queijo. eu admiro quem diz que leva 2 ovos cozidos pro trabalho. Porque Também ovo cozido admiro, eu só gente. como na hora que sai. Eu boto exato. pimenta ou cominho e sal e como. Agora, pra eu levar dentro de uma vasilha só de abrir, eu já não como. E a história da cultura, né? Lanchar ovo? Não. É. Ovo não é lanche. É lanche é o quê? É Lanche- biscoito, lanche é à bolo. Ovo é Né? comer ovo à tarde. É bolo, é um brownie Enfim. quentinho. É assim, É. a gente quer lanchar Falar em essas brownie. coisas. Falar em brownie, menina, inclusive. Vamos ver aqui, minha gente. Olha, deixa eu só mostrar aqui. Esse brownie aqui foi feito por ela, por a doutora Lucilene. Antes de chegar aqui, não foi que Foi. ela fez em 10 minutos aqui um brownie saudável com ovo, né? Ele vai ovo, baunilha, adoçante, porque eu evitei o açúcar, mas Sim. pode ser açúcar, não é um problema. Uhum. Aí você bate, faz um creme, depois coloca uma farinha, eu usei farinha de castanha de caju, usei chocolate em pó e chocolate em barra derretidinho. Esse bater é no garfo mesmo, é? Eu bati com fouet. Ah, sim, Mas eu na acho que é mais- batedeira dá certo. Mas aí você fazer uma coisinha tão pequenininha numa batedeira, aí eu fiz um fouetzinho mesmo, dá pra dar certo. Ah, ótimo. Inclusive, a única parte boa do podcast estar acabando, que é a única, É que que a eu gente tô, vai eu tô comer. amando, é que a gente vai comer. Entendeu? Tanto vai comer a mochito, quanto vai comer esse brownie. Tem o salgado Sim. e o doce. É, o salgado e Ai, o que doce. bom. Mas Então, Precisamos deu caminhar certo. para o fim. Precisamos. Deixa eu perguntar só mais uma coisinha, que é a famosa tapioca. Porque, assim, a tapioca, ela é tida como saudável, né? Eu não entendo também porque a batata inglesa, né? Também não é muito Tadinha, indicada. gente. A É. batata inglesa é maravilhosa. A bichinha, É? ela sofre bullying. Que dia feliz. É a coisa do índice Creme cheese de glicêmico. batata inglesa. Gente, batata inglesa sofre bullying de verdade, né? Batata inglesa é melhor que batata doce, basta lhe dizer. É mesmo? O que aconteceu com a batata inglesa é a coisa do índice da carga glicêmica. Né? Então, o índice glicêmico é a capacidade que o alimento tem de elevar a sua glicose em determinado tempo. Então, a batata inglesa ela vai elevar a sua glicose um pouco mais rápida quando consumida comparada com batata doce, consumida a mesma quantidade. Mas
E daí? Qual é o problema sua glicose subir? O problema eu já expliquei, não é ela descer. subir, o problema é ela não descer. Então, eu costumo dizer que o mais importante é a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? É o quanto de carboidrato tem naquela porção. Então, quando a gente pega 100 gramas de batata doce, 100 gramas de batata inglesa, a batata doce tem muito mais carboidrato. Então, é melhor você comer batata inglesa, que você vai comer o dobro, com a mesma quantidade de carboidrato. Nunca Então, a ouvi batata isso, inglesa vai ser sabia? muito melhor. Não é? Nutri, o que é que eu faço para reduzir o pico glicêmico, glicídico da Agachamento. batata inglesa? Mistura batata inglesa com frango, mistura com creme cheese, mistura com ricota, mistura com queijo de coalho, mistura Então, com... aquela batata que é até feita na airfryer, a batata rústica, que é maravilhosa. Sim. Aí, geralmente, eu fazia com a batata doce. Só que a batata precisa. rústica com a batata inglesa é muito melhor. Pelo menos a rústica, né? É, Aquela faz. batata... Aí E pode olha, a fazer. batata doce cozida, ela tem um índice glicêmico. Ela assada, ela tem outro índice glicêmico. Então, gente, o índice glicêmico, ele é muito fácil da gente movimentar. Basta consumir mais fibras, proteínas, uma gordura. Um fio de azeite já muda a sua capacidade de elevar a sua glicose. Um fio de azeite nessa batata inglesa já é suficiente para não elevar a sua glicose, se você tiver essa probabilidade de ter pico de glicose. E tu ainda faz uns agachamentos depois, que também ajuda. E ainda faz os agachamentos depois que... Gente, funciona, Eu tô é tão feliz, ciência. eu tô muito feliz. Que dia feliz hoje. É. Eu digo, ela vira chave assim na cabeça da gente. Ela Chama ela traz de novo? As pessoas acham difícil comer, mas comer é tão bom. Comer não pode ser chato, gente. Não pode, é verdade. Sabe, comer não pode ser chato, comer tem que ser prazeroso. Não pode ser um castigo. Eu costumo dizer que se não fosse pra gente sentir prazer e gosto, Deus não tinha nos dado as papilas gustativas. A gente teria nascido sem sentir o sabor das coisas e estava tudo bem, a gente ia comer para se nutrir. Sim. Mas Deus disse assim: sentirás o sabor das coisas. Então, as comidas têm que ser gostosas. É muito ruim você botar uma comida na sua boca e só engolir, né? Então, comer tem que ter prazer. Eu acho que quando não é prazeroso também, a gente tende a ir em busca do sabor em coisas que não deveriam, né? Ah, tá muito chato, vou pedir aqui um iFood, vou pedir um hambúrguer para sentir o sabor da mussarela, para sentir o sabor do creme cheese, né? Enfim. Hoje eu comi um pouquinho de molho de mostarda, né? Aí uma poderosa lá do desafio falou assim: mas mostarda não é saudável. Eu falei: mas quem falou? Onde está escrito que não é saudável? Eu comi uma colher de chá de mostarda. Ah, mas a mostarda tem açúcar. Quanto de açúcar tem uma colher de chá de mostarda? Às vezes as pessoas exageram, sabe? E eu acho que as redes sociais também vêm muito para, às vezes, atrapalhar também. Deixa as pessoas meio Mas- malucas. E a tapioca? Porque ela teve a fama de boa Ai, aí eu nem por um falei tempo. da tapioca, fui falar da ela- batata. Foi. A tapioca entrou na fama de boa porque ela não tinha glúten. E o glúten realmente o glúten é ruim. A gente teria que ter um podcast inteiro só para falar mal dele. Nem Fica a perguntamos. dica. Ele É. é ruim mesmo para não ser, mesmo Ele para quem é, pra mesmo quem para não quem tem não problema, é né? celíaco, mesmo para quem ele pode ser muito ruim. Agora, claro, se você tiver uma leve intolerância, como eu trabalho com genética, eu vejo muita gente com esses genes alterados, né? Os genes para o metabolismo do glúten. Então, a tapioca ganhou essa fama por causa disso. Mas, gente, a tapioca, a diferença dela para o açúcar e índice glicêmico é muito pouco. Então, honestamente, se você não tem problema com glúten, se você não é celíaco, coma o seu pãozinho integral. Não fique comendo tapioca, não. Porque, veja, você vai comer muito mais, porque não dá para fazer uma tapioca, gente, com 2 colheres de sopa de goma. Vamos combinar? Você faz uma tapioca boa, é uns 100 gramas de goma. E aí, nossa, a carga glicêmica é muito carboidrato numa refeição só. Se você gosta da tapioca, ok, ela cabe. Mas se você está comendo tapioca porque disseram que é melhor que o pãozinho, como o seu pãozinho integral, você vai comer bem menos carboidrato, mais proteína, mais fibra. A tapioca nem fibra tem. Então, eu falo mal da tapioca, tá, Aline? Quem me segue nas redes sociais, quem assiste as minhas lives, quem tá nos meus desafios. Quem passa pelos seus desafios. Os meus Tapioca não pacientes- está no cardápio. Tapioca não está no cardápio. Eu falo mal da tapioca porque não dá para fazer uma tapioca com pequena quantidade. Eu, pelo menos, se for comer uma tapioca, eu quero uma tapioca razoável. Pelo menos ali uns 70, 80 gramas de goma. E isso é uma carga glicêmica muito grande para uma Mas se refeição, for a dependendo do crepioca, já objetivo. também alivia, Mas né? a crepioca você usa uma colher, você usa É. 20 gramas, 25 gramas, é bem menos, né? E ainda tem o ovo ali que já reduz esse índice glicêmico, que a gente já aprendeu que proteínas, fibras e gorduras reduz o índice glicêmico dos carboidratos que têm essa capacidade de elevar o nosso índice glicêmico. Até o próprio açúcar. Então as pessoas falam, mas açúcar eleva a minha glicose. Mas se você comer, tomar um cafezinho com açúcar, um pedaço de moussito e comer, sei lá, depois tomar uma bebida de colágeno, tchau, minha gente. Aquele açúcar não vai fazer diferença na sua vida se você não for diabético.
sabe? Tá Então tem vendo? Olha, muita coisinha que eu acho que as é muito pessoas ficam importante. muito É. Falta enlouquecidas. muita informação, né? É. Ao mesmo tempo tem informação demais, É. mas falta É, informação é de importante verdade, pegar né? a informação, Conhecimento. aquilo que vai funcionar para você. Eu já quero dar a minha dica. Vá. Que eu peguei o gancho agora. No Antes que eu final a gente esqueça. dá uma dica, aí cada uma dá uma dica, certo? Para as As seguidoras. meninas, aí Aí a Jéssica minha vai dar a dica vai dica dela. ser bem essa, antes que eu esqueça. Brincadeira. A Aline falou sobre as informações que estão na internet, né? Sim. O que serve, o que não serve. A minha sugestão, meu conselho é que você siga essa maravilhosa nas redes sociais, porque tem lives sobre diversos assuntos. Hoje tem live. Hoje tem live, né? 8h30? 7h45. 7h45. Enfim, 7h45 tem live Toda toda segunda. segunda-feira. Eu sugiro que vocês façam isso, por quê? Porque é uma forma da gente começar a trazer informação de verdade, parar de se punir quando nem precisava, Sim, parar de gente. fazer um terrorismo. E aí, quando você entende o quanto é fácil se alimentar bem, você até topa mudar, né? Virar essa chave. É. Então, o meu conselho é isso, ir em busca de informação para que a gente consiga fazer o processo, entender que é um processo, que a gente tá há 30, 40 anos comendo errado, que não vai ser de um dia para o outro que vai mudar. A gente passou 40 anos engordando, 30 anos engordando. É um processo. Sim. Não precisa recorrer a métodos tão como canetinhas quando você não precisa, E alguns né? precisam. Alguns precisam e a gente respeita, mas quando você não precisa, apenas em busca da estética, quando a gente devia se preocupar muito mais com a longevidade e com a saúde. Então, minha dica é essa, seguir. Minha dica vai ser baseada no que Nicole, minha filha de 11 anos. Nicole fez um pequeno acompanhamento com Lu, assim, ela fez a bioimpedância e ela ficou querendo saber, né? A bioimpedância dela deu percentual de gordura baixíssimo, porque ela é uma Ela é criança magérrima, e ela é magra, né? Sei lá, acho que eu lembro, Nicole tinha 12, sei lá, 11, era 12 quilos de gordura. Minha meta. Não vai. Mas engraçado que a minha dica, principalmente para quem tem filhos, é assim, me assusta ver crianças obesas. Eu vejo assim, crianças obesas, eu fico assim, meu Deus do céu, assim, se uma criança tá obesa, é muito mais desafiador para ela perder esse peso Muito mais. lá na frente. E aí é a questão dos hábitos. A gente, a mãe, pai, né, a gente tem muito poder de exemplo. Então, quando nós participamos de um desafio na Rica, Movimenta Rica, que Lu era Nutri e nos puxou ali, que foi um grande divisor de águas para mim. E eu aprendi a fazer o pãozinho, que é com ovo, que é com o flocão. E engraçado que ela aprendeu. Então, Olha, que ela faz o maravilha. pãozinho dela. De manhã, muitas vezes ela acorda e vai fazer o pãozinho dela. Então, a minha dica é nesse sentido do exemplo. Pare de falar e vá fazer, né? Porque às vezes a criança... Várias vezes, minha estratégia quando eu quero que elas comam fruta, tá certo que com Camila, a pequenininha, nem sempre dá certo, não. Camila é mais difícil. Mas assim, eu pego uma tangerina, vou comer do lado delas. Aí elas, deixa eu pegar uma. Aí vai e quer também. Então, é menos impor e mais dar o exemplo. Então, essa questão do Sim. pãozinho, dessas outras opções... Pãozinho de airfry, acabei fazendo. E teve um que eu botei um queijinho no meio, que eu descobri que não é esse bicho todo, né? E ficou maravilhoso. Então é a gente usar as estratégias, procurar receitas boas, fazer e dar exemplo para nossas crianças, porque essa epidemia de obesidade é um perigo para eles, né? Lu, Olha, e sua acho que as dica? pessoas precisam fazer as pazes com a comida. Sim. Com tanta informação, as pessoas estão ou 8 ou 80. Ou, não tô nem aí. Ou então, ai meu Deus, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Tá chato, né? Então, a gente precisa fazer as pazes com os alimentos. Mas a minha dica principal, se você não puder fazer nada, olha o que a natureza tem para você. E coma o que a natureza está lhe proporcionando, porque nós temos. Então, assim, vai no supermercado, é hortifruti e açougue, é lá onde você tem que parar primeiro. Depois você vai para as outras prateleiras ver o que está empacotado. Mas se você puder optar, hortifruti, açougue, a base da dieta, quando a gente vê os estudos, Aline, Jéssica, a gente vê que a base das dietas que funcionam para a grande maioria das doenças é exatamente essa dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta onde a gente come muitas frutas, muitos vegetais, proteína de baixo teor de gordura e de uma maneira como base, né? Não necessariamente só isso, mas tendo isso como base da sua dieta. Então, procure isso, colocar isso na sua mesa, né? Cor, os antioxidantes estão nas cores, então a gente precisa desses alimentos. Então, a minha dica é procure o que a natureza tem para te oferecer, como os alimentos cuja base é vegetal, proteínas, e aí depois você vai lá e você come outros alimentos que você gosta, mas a sua base ela precisa ser saudável. Tenha como base. E outra coisa muito importante não é um problema você abrir exceção. Abra a exceção, sim, mas saiba que aquilo é uma exceção.
Não é algo que você vai manter pelo resto da vida. Não, todo domingo eu como pizza, então já não é exceção, virou uma regra, né? Se todo domingo você come pizza, é regra na sua vida. Você é aquilo que você toma como regra. Preste atenção, para tudo na sua vida. Não são as exceções que definem você. Na dieta é a mesma coisa. Então, tome como regra o que é mais saudável, que a natureza te oferece, e com certeza vamos ter muitas pessoas mais saudáveis e mais longevas aí. Muito, muito, muito. Que muito aula, bom. não é? Demais, viu? Demais, Uma demais. aula. Parabéns. Uma aula que não pode ficar só aqui Não e nem pode, só com gente. você que está nos assistindo. Portanto, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que a informação precisa chegar a quem mais precisa. E o nosso papel aqui é esse. Disseminar. Parabéns, Lu, pelo seu Muito trabalho. obrigada, estou à disposição. É muito lindo ver essa paixão e essa quantidade de conhecimento que favorece a gente, né? E favorece a todo mundo, gente. Então, compartilha esse episódio, vai abençoar pessoas. Eu já tenho uma lista de gente para eu compartilhar. E eu tenho certeza que vai abençoar muita gente através do conhecimento e de a gente fazer as pazes com a nossa comida. Obrigada, Lu, mais uma vez. Eu que Obrigada, agradeço. Jéssica. Um beijo, Rebeca. Estamos com saudades de você. E obrigada viu? também aos nossos queridos patrocinadores, né, que apoiaram esse podcast. Então, Mochito, Luxo de Look, Lilian Lilian Tagino. Tagino e Kel Maravilhosa. Que é maravilhoso. E agora a gente vai comer. É Tudo isso. saudável. Tchauzinho, galera. Tchau, Beijo, tchau. Até a tchau. próxima.